Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode mesmo à distância dar um bom dia aí para quem está não tão perto assim de você, mas está aí próximo. Glória a Deus, amém? Deus é bom. Como é bom um culto logo cedo assim, né? Nosso dia fica incrível. Eu quero ler com você um texto que está... Eu estava em dúvida entre duas mensagens, sabe, pastora Jéssica? Para essa manhã aqui. Aí quando eu vi a Flávia Negueb aqui, a outra irmã, com roupa de exército, aí eu tive certeza da mensagem, foi o sinal. 1 Reis, capítulo 11. Fica tranquilo que eu vou falar igual eu tenho profetizado lá na nossa igreja em Santa Maria, CN Santa Maria, eu tenho profetizado lá todo o culto. Essas máscaras vão cair. Você pode dizer amém? Essas máscaras vão cair. É ruim ter que cantar com esse negócio na cara, né? Mas vai cair, esse tempo está passando em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: E o rei Salomão, além da filha de Faraó, apaixonou-se por muitas mulheres estrangeiras, amonitas, moabitas, edumeias, sidônias e hititas. Elas eram das nações das quais o Senhor dissera aos filhos de Israel: Não vos misturareis com elas, e elas não se misturarão convosco, para que não se desvie em vosso coração para seguir seus deuses. Contudo, Salomão se apegou a elas e, tendo-as tomado, apaixonou-se por elas. E chegou a ter 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres fizeram com que se desviasse o seu coração. Aconteceu que, quando Salomão era já um ancião, suas mulheres fizeram com que se desviasse seu coração para seguir outros deuses. Seu coração não foi íntegro para com Yahvé, seu Deus, como o coração do seu pai Davi. Pois Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Quemós, ídolo dos Moabitas, e Milcom, deus dos filhos de Amon. Salomão fez o mal diante do Senhor e não seguiu plenamente o Senhor como seu pai Davi. Nesse tempo, Salomão construiu um lugar alto a Quemós, ídolo de Moabe, e a Milcom, ídolo dos filhos de Amon, em um monte que está diante de Jerusalém. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor se irritou com Salomão por ter apartado o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, o qual lhe aparecera em 2 ocasiões e lhe ordenara acerca disso, que não seguisse os deuses das nações, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. E Yahvé, o Senhor, disse a Salomão: Porquanto houve isso em ti, e não guardaste meu pacto, meus decretos, minhas ordenanças, os quais eu te ordenara, arrancarei definitivamente o reino da tua mão e o entregarei ao teu servo. Contudo, por causa de Davi, meu servo, não o farei nos teus dias, eu o arrancarei na mão do teu filho. 13, no 13 deu ruim. Contudo, não arrancarei todo o reino. Entregarei uma tribo ao teu filho por causa do teu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Pai, essa é a tua palavra, nós queremos nessa manhã ouvir a tua voz, a tua direção, aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, fala aos nossos corações e que possamos sair desse lugar diferente de como nós entramos, Pai, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, e que nessa manhã o Senhor possa nos transformar à imagem da tua palavra e do teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto pesado, né? Um texto que deu ruim para Salomão, mas eu quero falar aqui com você algo muito importante dentro desse contexto aqui de Salomão. Existe um ditado que diz que mente vazia é o quê? Mente vazia é a oficina do diabo.
né? E, de certa forma, se você for parar para pensar, isso, apesar da Bíblia não dizer dessa forma, tem verdadeiramente um embasamento para se dizer a respeito disso, porque quando nós analisamos algumas histórias, nós podemos perceber isso. Salomão foi um homem que a Bíblia deixa claro, e ele é muito lembrado, além da sua sabedoria, ele é muito lembrado por ter sido um rei que teve paz durante o seu reinado. Então, Salomão, ao contrário do seu pai Davi, era alguém de tempos, praticamente todo o tempo de paz. Salomão, ao contrário de Davi, Davi era um homem de muitas guerras, de muitas batalhas desde muito cedo. Porém, Salomão, ao contrário do seu pai, ele foi alguém que experimentou paz durante todo o seu reinado. E isso é, de fato, todos nós gostamos disso, nós queremos essa paz, essa tranquilidade, essa vida tranquila, é normal que a gente queira isso. Mas quando a gente olha para a vida de Salomão e como ele terminou, a gente pode refletir um pouco, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu prefiro ser como Salomão, que teve paz, do que como Davi, que vivia em guerra. Porém, quando a gente olha para a vida de Salomão, para o final da vida de Salomão, a gente pode refletir até que ponto a ausência dessas guerras são realmente positivas para a nossa história. Porque quando você coloca na balança a vida de Davi e a vida de Salomão, você vê a grande diferença desses dois homens. Esse texto mostra que Salomão, com a sua mente vazia, com a sua vida sem guerra, sem grandes desafios, ele acabou se envolvendo com muitas mulheres e ele acabou adorando muitos deuses, fazendo aquilo que Deus reprovava, e por isso foi reprovado por Deus, ao ponto de Deus dizer, eu vou tirar o trono de Judá. Eu só não vou tirar o trono de Judá, porque eu tenho uma promessa para com Davi, que sempre se assentaria no trono um filho de Davi, da descendência de Davi, até o Messias e para sempre. Então, como Deus tinha uma promessa que ele fez a Davi, ele falou, então eu vou deixar ainda o trono em Judá por causa de Davi. Mas aqui acontece a divisão do reino de Israel. Aqui o reino de Israel passa a ser o reino de Israel e o reino de Judá. Por quê? Porque Deus entregou o reinado para outros que não eram da descendência de Davi, mas manteve apenas uma porção com Judá por causa da promessa que ele tinha feito para Davi. Mas tudo isso por causa da forma como Salomão procedeu. E isso me faz refletir, e eu quero trazer essa reflexão para você hoje. Até onde uma vida realmente sem guerra, sem desafios, sem lutas, é a melhor forma de se viver. Por quê? Porque apesar das guerras serem guerras, apesar dos desafios serem desafios, isso é o que realmente nos faz buscar mais a Deus, nos faz depender mais de Deus, nos faz crescer. Então diga comigo assim, os meus desafios, as minhas guerras estão me fazendo crescer. É verdade ou não é? Basta você comparar a vida de Salomão com Davi que você vai ver isso. Eu gosto do texto de 2 Samuel no capítulo 8, e é o outro texto que eu gostaria de ler com você hoje. Esse texto, ele fala sobre a coleção de vitórias de Davi. O título desse texto de 2 Samuel, capítulo 8, é As Vitórias Militares de Davi. Diga comigo, as vitórias militares de Davi. Então agora a gente sai de Salomão, lá do final da vida dele, volta um pouquinho no tempo e vamos dar uma olhada aqui na vida de Davi. A partir do verso 1, aconteceu depois disso que Davi atacou os filisteus e os derrotou, e Davi tomou a Remat-Gemá dos filisteus. Depois atacou os moabitas e os fez estender sobre o solo para medi-los como cordéis, e mediu 2 cordéis para os que haveriam de morrer, e um cordel completo para os que deixaria viver. E aqueles moabitas se converteram em servos de Davi e lhe traziam tributo. Preste atenção aqui nesse texto. Você vai ver durante todo esse capítulo de 2 Samuel 8, eu não vou ler todo o capítulo para a gente ganhar tempo aqui, mas depois você pode meditar nesse texto. Mas você vai ver que ele vai narrando as vitórias militares de Davi e ele vai sempre deixando muito claro que Davi tinha as suas recompensas em cada vitória.
Hoje eu vim aqui dizer para você que todos os desafios que você enfrenta trará consigo as suas recompensas. Trará os seus despojos. Todas as suas guerras terão os seus despojos. Davi, nesse texto, mostra que ele vivia enfrentando muitos desafios, muitas guerras, muitos inimigos, mas todas as vezes ele tinha as suas recompensas. Aqui está dizendo que esse povo, então, passou a ser seus servos e pagar tributo a ele. Aí ele continua falando dessas vitórias. Aí lá no 6 ele vai dizer, então Davi colocou guarnições em Edom e em Damasco, e os edomeus se converteram em servos de Davi e lhes traziam tributo. E o Senhor livrava Davi por onde quer que ele ia. Sabe, que possa ser escrito um capítulo ao seu respeito, dizendo que o Senhor te livrava por onde quer que você ia. Que possa listar a sua coleção de testemunhos, a sua coleção de vitórias. Agora, não há vitória sem guerra, sem desafios. Então você olha para a vida de Davi, e eu admiro muito a vida de Davi, e eu vejo essa grande diferença. Porque eu sei que Salomão, né, é um grande referencial, é o homem mais sábio que já existiu. Mas é impressionante porque eu sou apaixonado pelo livro de Provérbios, e eu agora estou num propósito, terminei ontem, na verdade, 31 dias transcrevendo à mão, mais uma vez, o livro de Provérbios. E eu copio todo ano o livro de Provérbios inteiro à mão num caderno. E eu amo Provérbios. E esse ano, depois de tantas vezes, eu meditei de uma forma diferente em Provérbios e eu percebi uma coisa. Eu falei, engraçado que toda a sabedoria que Salomão revela nesse livro, ele, na verdade, aprendeu com seu pai e a sua mãe. Você vai ver que ele está dizendo todo o tempo ali que o pai dele ensinou para ele aquela sabedoria. Então, na verdade, a sabedoria de Salomão não foi em ter somente os insights, mas foi em reconhecer aquilo que ele aprendeu do seu pai e da sua mãe. Então, mais uma vez, eu vejo Davi na jogada aqui. Então, Davi, comparando com Salomão, você vai ver Davi, esse homem que estava sempre vivendo muitas guerras, muitas lutas, muitos desafios. Mas a Bíblia faz questão de enfatizar, por exemplo, nesse capítulo aqui de 2 Samuel, no capítulo 8. Ele faz questão de enfatizar por várias vezes aqui, que o Senhor dava vitória para Davi, por onde quer que ele fosse. Ei, será escrito ao seu respeito que o Senhor te dava vitória em todas as batalhas e em todas as guerras que você travava. Quem te dá a vitória é o Senhor. Então, quando se fala por aí que uma mente vazia é uma oficina do diabo, de certa forma a gente precisa entender que às vezes essa busca desenfreada por uma vida confortável, uma zona de conforto, né, o mínimo de lutas, guerras e desafios possíveis, pode, na verdade, nos levar a entrar num estado onde nós não vamos viver as experiências que poderíamos viver se nós estivéssemos enfrentando as guerras e os desafios que a vida nos propõe. E talvez não colecionaríamos os testemunhos e as vitórias que nós podemos colecionar quando nós estamos diante de desafios. Davi era um homem de muitas histórias para contar, de muitos testemunhos, desde cedo. Davi começa logo cedo, né? Davi, quando chega diante de Saul para dizer para ele que ele ia enfrentar o gigante, o que contou ali? As experiências que Davi já tinha com as batalhas que ele já tinha travado. Ele vai dizer, olha, quando o urso vem para detonar as ovelhinhas lá, eu detonei o urso. E isso me mostra o quanto que essa vida de desafios vai nos levar a depender de Deus. Por quê? Porque na sua força você não vai conseguir vencer essas guerras, mas na força do Senhor você vai vencer todas elas. E Davi é a maior prova disso. Porque um menino não pode vencer um urso. Sabe o dia que eu descobri isso? O dia que eu estava dentro do cinema assistindo um filme chamado O Regresso, com Leonardo DiCaprio. E naquele filme, extraordinária fotografia, os detalhes daquele filme. E naquele filme, o Leonardo DiCaprio luta com um urso. Já assistiu esse filme? Quem já assistiu esse filme? Se você não assistiu, procura só lá, pelo menos a cena do urso lá no YouTube. A luta do urso lá.
Você vai ver pelo menos essa cena. E eu estava ali assistindo aquela cena e aí caiu a ficha, né? Falei, eu nunca tinha parado para pensar, quando a Bíblia fala que Davi venceu um urso, eu nunca tinha pensado o que é uma luta com um urso. Não é um ursinho puff, gente, nem os ursinhos carinhosos. Entendeu? O urso é um monstro, é um bicho muito... E aí eu vi aquela cena e eu falei, meu Deus, ele era um menino. E ele venceu. Como que ele pode ter vencido o urso? Aí entra, somente o Senhor poderia dar essa vitória, como foi o Senhor que deu todas as outras vitórias para Davi. Ei, não tenha medo de um desafio que pareça grande demais. Se você está com o Senhor, Ele vai à tua frente. Não é na força do seu braço, não é no seu poder, é no poder dEle que você vai vencer a guerra, que você vai vencer o desafio, seja ele qual for. Então Davi, esse texto faz questão de mostrar coisas importantes a respeito disso. A primeira é que é no poder do Senhor que a gente vai vencer. E a segunda é toda vitória, toda batalha, toda guerra e todo desafio que nós entrarmos por causa do Senhor e com o Senhor, nós vamos vencer e nós teremos as recompensas. Todo desafio traz consigo a sua recompensa. Talvez você está vivendo um grande desafio hoje na sua vida. Eu quero dizer para você, isso é para te dar história, isso é para te fazer depender mais de Deus, isso é para que você conheça mais o poder de Deus, isso é para você buscar mais a Deus e ter nele a vitória e a recompensa e ter testemunho para contar. Eu vim aqui dizer para você que essa guerra sua vai virar um testemunho. Essa guerra sua vai virar um testemunho. O único momento em que Davi decidiu ficar de boa, deu ruim para ele, sim ou não? A Bíblia diz que na primavera, tempo em que os reis deveriam sair à guerra, Davi decidiu ficar no palácio, de boa. De boa, né? Tranquilo. E nesse único momento que ele deveria estar na guerra e ele ficou tranquilo, foi o momento que deu ruim para ele. Né? Que ele foi lá para o Instagram, ficou vendo os stories lá da Batseba, mandou um direct, pediu o WhatsApp, trocaram ideia e daqui a pouco deu ruim. Sofreu as consequências. Mas sabe, isso é a prova de que, na verdade, as guerras e os desafios, o Senhor permite para que nós possamos ter testemunhos, para que nós possamos depender mais de Deus. Hoje eu quero completar dizendo isso para você, não tenha medo das guerras e dos desafios. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas eu quero dizer, são tempos de oportunidades. São tempos de você buscar mais a Deus, de você depender mais de Deus. São tempos onde você pode olhar para tudo isso e dizer, isso veio para me destruir, isso veio para me fazer desistir, ou isso veio para me fortalecer, isso veio para eu buscar mais ainda a Deus, para eu orar mais, para eu me reinventar, para eu mudar a forma como eu fazia as coisas, para eu ser transformado. Eu vou sair desse tempo muito melhor do que eu entrei. Por quê? Porque as guerras têm esse poder. E eu vim aqui dizer para você que as suas guerras não vieram para destruir você, elas vieram para tornar você mais dependente de Deus, mais forte e com testemunhos maiores ainda para você contar. Maiores ainda para você contar. Os momentos difíceis das nossas vidas, eles são oportunidades para que a gente possa, inclusive, buscar mais a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16, 26, Provérbios, né? A Bíblia diz lá que o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. Quer dizer, é a fome, o texto diz também, que o impulsiona. Então, muitas vezes, as necessidades, os momentos difíceis, eles vêm por quê? Porque eles vão nos obrigar, nos empurrar a viver algo maior. É viver algo maior. E C.S. Lewis disse assim, é impressionante ver o que as pessoas são capazes de fazer quando elas são obrigadas. Você pode repetir comigo? É impressionante ver o que as pessoas são capazes de fazer quando elas são obrigadas. Sabe quando você olha para um lado e para o outro e fala, agora não tem jeito, eu vou ter que me reinventar. Aí você descobre capacidade que você nem imaginava. Quando você olha e fala, rapaz, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu gosto de contar, quero finalizar com isso, a historinha da vaquinha que foi para o brejo, né? Diz que o cara morava numa fazenda e ele tinha tanta terra que ele poderia plantar e estava tudo seco.
E um dia um grande fazendeiro passou ali, aí está ali aquela casinha caindo aos pedaços, e aquele cara ali morando ali, com aquela tanto de terra, e ele virou para ele e falou assim: por que você não planta aqui? Você tem tanta terra. Você poderia estar com uma casona aí, com um carrão, com uma vida muito melhor. Por que você não usa essa terra para plantar? Ele: não, moço, eu tenho uma vaquinha ali, é tudo que eu preciso. Ela dá meu leitinho, eu faço meu queijinho, tá bom, tá tranquilo, não precisa de mais que isso não. E aí aquele fazendeiro ficou louco com aquilo, ele falou: não é possível, o cara com tanta terra podia estar plantando, podia estar... Não é possível. Aí ele chamou uns caras que trabalhavam para ele e falou: é o seguinte, tem um cara que mora ali numa casinha, ele tem uma vaquinha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter que dar um sumiço naquela vaca. E aí, alguns meses depois, ele passou lá, e a casa estava transformada, era uma casona, um carrão na garagem, as terras tudo cheio de plantação. Aí ele chamou aquele cara e falou: vem cá, o que foi que aconteceu? Ele falou: rapaz, nem te conto. Lembra daquela minha vaquinha? Pois é, um belo dia ela foi para o brejo. Morreu a vaquinha no brejo. E aí? E aí eu lembrei que você falou, eu falei: agora eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou plantar. Decidi plantar, olha aí o que deu. Moral da história: às vezes a vaquinha precisa ir para o brejo. Às vezes a gente precisa de algumas guerras, de alguns desafios, de alguns momentos difíceis, para nos impulsionar para algo maior. O que você está vivendo hoje não veio para te destruir, veio para te dar um impulso para algo muito maior que Deus tem para a sua vida. Sabe, você perdeu o emprego é porque Deus quer que você possa empreender. Sabe, você perdeu um relacionamento é porque Deus tem algo muito maior para você. Muito maior mesmo, literalmente. Eu louvo a Deus porque um dia uma noiva terminou comigo, porque graças a Deus, poucos meses depois, a minha esposa chegou. Muito maior, para quem conhece. Entendeu? E eu olho para a minha vida e falo: obrigado, Senhor, porque aquela vaquinha foi para o brejo, com todo respeito. Mas sabe, nós precisamos de guerras e desafios para que a gente possa depender mais de Deus. Então não olhe para as guerras e para os desafios com esse olhar de dizer: ai meu Deus, não, olhe para isso como uma oportunidade. Como o bispo sempre nos diz, o gigante é o nosso pão. Sabe, é isso que vai te promover, é isso que vai te impulsionar, é isso que vai fazer que você busque mais a Deus e consequentemente tenha mais experiências com Deus. E mais testemunhos para a sua coleção. Ei, é muito bom contar o testemunho dos outros, mas Deus quer que você tenha a sua coleção de testemunhos. As vitórias que você venceu no poder do Senhor, como Deus te livrou, como Deus fez na sua vida.